Você pode continuar tratando com os métodos convencionais, mas eu quero que você tenha muita atenção a isso. Por quê? Porque, de fato, sempre que a gente olha para os métodos convencionais, os métodos, né, que tomam a medicação e que continuam como se nada fosse, ou seja, acreditam que os ansiolíticos vão levar você para um caminho, a gente tem que ter atenção aos efeitos colaterais. E aqui eu vou chamar a atenção só para uma classe medicamentosa, mas existem várias outras classes medicamentosas que são muito perigosas. E a primeira classe medicamentosa que eu vou chamar é para alguns benzodiazepínicos. Aqui no YouTube eu estou mostrando para vocês uma reportagem que saiu no Galileu, que é até um site brasileiro, que saiu há pouco tempo atrás falando de 50% mais chance as pessoas têm de desenvolver uma demência através do uso de alguns antidepressivos e ansiolíticos. E por que eu estou trazendo aqui isso para vocês? Porque muitas pessoas não só têm ansiedade, mas sofrem de depressão. Então eu quero trazer esse alerta. E quais são alguns dos medicamentos que são extremamente perigosos para trazer esse Alzheimer precoce, para trazer essa demência, essa falta de cognitividade, né? Nós temos, por exemplo, alguns medicamentos como o cloridato de notripilina, que é um medicamento que é muito utilizado, né? Nós temos também aqui a quetiapina, olanzapina, a dorpromazina, a perfenazina, que são medicamentos que são muito comuns de trazerem esse tipo de... A paroxetina, né, que é muito comum também ser usada, e que trazem todas essas questões pós, ou seja, que você passa a ter outras situações que fazem com que você tenha a depressão mais ela silenciada, a ansiedade silenciada, mas a longo prazo você passa a tornar o seu sistema imunológico muito precário e fazendo com que o seu tronco encefálico, né, que é onde atuam os benzodiazepínicos, surta e começa a apresentar algumas deficiências, e são deficiências muito significativas. Pode trazer glaucoma ocular, pode trazer queda de cabelo, e alguns ansiolíticos trazem o que a gente chama de depressão. Ou seja, você está tomando ansiolítico e de repente vem a depressão. E sim, qualquer pessoa consegue tratar de uma forma, fazendo de uma forma natural. Não é necessário a ação medicamentosa. Para que a ação medicamentosa ela serve? Ela serve para atenuar os sintomas físicos e não tornar tão dolorido o seu processo de cura. Só que um dos erros que mais acontece é que as pessoas acabam dependendo apenas da medicação. E acabam tomando a medicação achando que vão ter uma melhora no quadro clínico. E daí nós vemos pessoas com depressão e ansiedade há anos. 15 anos tomando medicamentos, 20 anos tomando medicação e nada passa. E isso é muito preocupante. Então, é importante a gente entender que sim, existe um caminho, mas esse caminho para chegar, a gente precisa estar atento a ele. E eu vou colocar aqui um vídeo no YouTube. É um médico muito renomado que fala sobre a questão do uso dos medicamentos, o porquê que tem aumentado tanto a quantidade de medicamentos que são receitados pelos médicos, não só psiquiatras, como todos os outros médicos, que têm aumentado significativamente o uso e as receitas de medicamentos sem um grande estudo de caso. E depois eu falo sobre isso um pouquinho. Deixa eu só colocar aqui para vocês esse videozinho. Vou botar aqui. Dr. João Vitor chama ele, tá bom? Vocês podem... Você quer jantar de graça no melhor restaurante da sua cidade ou então viajar para um resort com tudo pago, mesmo sem ter cartão de crédito? Se você for um médico, isso é muito simples. Tudo que você precisa fazer é aceitar o convite que as indústrias farmacêuticas fazem daquele jantar chique. Você vai comer muito bem e, em troca, você vai assistir uma aulinha sobre o novo medicamento super eficaz e super caro que eles acabaram de lançar. E depois, para continuar sendo chamado para esses jantares, tudo que você precisa fazer é mandar o seu paciente usar esse remédio novo e caro. E você não precisa avisar a indústria farmacêutica que você está passando o remédio, não. As próprias drogarias vão ver o seu carimbo na receita e já vão avisar eles. Não é à toa que eu nunca fui chamado para um jantar desses, né? Inclusive, você pode até ser convidado para congressos que acontecem nos resorts mais chiques do mundo, com tudo pago. Ah, e se você quiser ajudar também, sempre que você vir na internet um médico ou nutricionista falando que você pode curar doenças com alimentação, com estilo de vida, com hábitos saudáveis, fala que ele é um blogueirinho, que é um influencer, que é um picareta, que é um charlatão, porque as pessoas precisam continuar achando que saúde é igual a remédio. Mesmo porque uma pessoa saudável é um cliente a menos para a indústria farmacêutica. Eu sou o Dr. João. Pronto.
Aqui, então, para vocês entenderem, eu coloquei o Dr. João Vitor, vocês acham ele facilmente, tanto no TikTok quanto no Instagram, em outras redes, falando sobre isso. Ele é um médico que trabalhou 15 anos em ambulatórios dentro do Brasil, em vários hospitais renomados, e um dia ele se fartou exatamente por essa questão, por ter descoberto o como realmente funcionava a indústria farmacêutica e o quanto alguns médicos ganhavam mais dinheiro passando receitas para pacientes do que propriamente fazendo o seu trabalho ambulatorial. Então, o que eu trago aqui para vocês é para vocês estarem alertas, não pegarem logo a medicação. Gente, eu tive uma aluna minha da turma anterior que ela chegou, foi a primeira vez que ela foi num psiquiatra, e ela chegou à sua casa com mais de 5 medicamentos diferentes para tomar. É muita coisa. E se você não sabe para que você está tomando, como agora há pouco perguntaram para mim, mas a questão é, se eu tenho que melhorar o meu nível de serotonina, o que eu posso fazer? Existem várias formas de você melhorar o seu nível de serotonina, existem várias formas de você melhorar a sua dopamina, existem várias formas de você produzir esses hormônios. Só se você tiver um déficit hormonal por alguma outra questão, até mesmo por outras doenças que você desenvolveu, e você está tomando medicações que são bloqueadores desses neurotransmissores, é que nós temos que pensar numa ação medicamentosa. Mas a maior parte de nós conseguimos sair da ansiedade, sair da depressão, sem nunca nem ter tomado o medicamento, desde que consigamos fazer da forma correta. Quando eu tinha o meu caso, eu aos 16, dos 12 até os 17 anos, eu passei de ansiedade para crise de ansiedade, para ataques de pânico e para epilepsia. Esse foi o meu quadro e essa foi a minha progressão. Quando eu estava com ataques epiléticos de grau severo, aonde todos os médicos me diagnosticaram com grau 3, a medicação que eles queriam que eu tomasse era muito forte, ia fazer com que eu ficasse extremamente dependente e que eu perdesse muitas conexões em neuroatividades, neuroplasticidade do meu cérebro. Se eu tivesse tomado aqueles medicamentos, hoje eu não estaria aqui falando o que eu falo para vocês. Eu não teria, né? E não teria também conseguido desenvolver uma metodologia que fosse realmente eficaz para que eu saísse da epilepsia sem precisar fazer uso de medicamentos. Assim como para vocês, eu quero dizer que se o meu quadro, que era mais complexo ainda, nós estamos falando de uma epilepsia diagnosticada em eletrocardiogramas, em eletroencefalogramas, eu consegui ter resultados, vocês com depressão e ansiedade também conseguem sem a ação medicamentosa. Se vocês estão tomando medicação, não estou falando para vocês chegarem e deitar fora, mas para vocês conseguirem ter melhores resultados, para vocês conseguirem ter melhores resultados e saírem aos poucos dessa medicação. Porque vocês têm direito a viver uma vida livre, uma vida feliz, sem essa ansiedade, sem estar com essa angústia o tempo todo. Então, por esse motivo que eu trago sempre esses conteúdos para vocês. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês agora de quais são as coisas que vocês devem ter em conta, né? Se vocês estão fazendo uso de medicamentos, eu quero sempre chamar a atenção e dizer que em momento algum eu não estou dizendo para vocês pararem de tomar um medicamento. Eu só preciso que vocês entendam e estejam atentas aos riscos associados. Medicamentos ansiolíticos desenvolvem depressão, trazem sedação, trazem sonolência durante o dia, fazem com que vocês saiam daquele estado de alerta para ficar num estado de apatia, né, num estado extremamente diferente. Trazem para vocês tonturas, alterações de memória, eu fico com dificuldade de me concentrar, traz para mim dificuldade de articular palavras, da minha coordenação motora, dor de cabeça, prisão de ventre a curto prazo, tirando as coisas que eles trazem a longo prazo. Isso é só para vocês entenderem que se existe um outro caminho, é necessário que a gente trilhe. E eu acredito e sei que é possível você fazer um caminho seguro para superar a sua ansiedade sem riscos associados. Por isso, eu não estou aqui falando para vocês como se fosse uma total mentira ou se fosse uma coisa da minha cabeça. Eu estou falando sobre situações comprovadas. É possível que vocês saiam. É possível que vocês consigam sair desse quadro. Mas para que vocês façam essa saída desse quadro, vocês precisam ter em conta algumas coisas. Vocês precisam ponderar algumas situações. Quanto mais cedo você começar a identificar a origem, melhores serão os seus resultados. Quanto mais cedo você começar a entender que não adianta só focar nos sintomas, mas que você começar a olhar para o que realmente faz, o que está acontecendo, vai trazer resultados.